Olá, amigos. Hoje eu vou apresentar um tema moderno, atual, sobre senolíticos. Um termo que vem ganhando grande destaque na farmácia regenerativa. Os senolíticos têm sido pesquisados com bastante intensidade pela indústria farmacêutica. Vislumbram o tratamento e a possibilidade de diminuir os efeitos do envelhecimento e constitui um campo muito bom para os farmacêuticos se desenvolverem. Então, o que são os senolíticos? Né? São compostos que vão eliminar seletivamente células desgastadas, né? Células que possuem erros, né? Células que vão ter deficiências na sua bioquímica, na sua seu metabolismo. Com isso, promove a redução da inflamação, de danos citoquímicos, né, de mediadores que estão associados ao envelhecimento. Então, essas células, com a idade, vão acumulando erros e vão promovendo fatores inflamatórios. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, pai do tratamento, da busca pela cura, pelo bem-estar, ele já tinha esses princípios gerais de saúde, né? A alimentação, o exercício físico, o sono, o bem-estar físico e mental, como pilares de uma boa saúde. Então, para você conseguir uma qualidade de vida e uma longevidade, era necessário pilares, né, como hábitos que promoviam a saúde. Então, esses comportamentos, essas escolhas consagradas, não, não saem de moda, né? São importantes para auxiliar na saúde, na manutenção da saúde e a prevenção de doenças. Os novos campos, né, de pesquisa vão justamente aperfeiçoar esse mecanismo natural que o organismo possui, né? Então, nós sabemos que existem indivíduos mais longevos, né, que são influenciados tanto pelo ambiente, pela cultura alimentar, pelos hábitos, e as pesquisas em torno desses indivíduos foram levando a descobertas de mecanismos bioquímicos, principalmente, que vão se transformar em medicamentos e terapias, né, tratamentos. Então, os senolíticos eles vão inibir proteínas anti-apoptóticas, né? A apoptose é um mecanismo patológico natural de morte programada de células que estão com erros, né? Promovendo então a renovação desse tecido. Então, quando você inibe essas proteínas anti-apoptóticas, você favorece a renovação celular e o surgimento de células saudáveis. Então, os senolíticos vão trabalhar em diversos níveis bioquímicos. Então, eles vão trabalhar diminuindo a ação dos radicais livres, então eles são antioxidantes. Eles vão favorecer ações fisiológicas de manutenção e renovação tecidual, favorecem ciclos
hormonais, né, ações hormonais e ciclos de sono e vigília. Toda a função celular ela vai ser otimizada em função de um favorecimento dessas vias naturais. Então, dos exemplos é a quercetina, que é do grupo dos flavonoides, tem propriedades antioxidantes e vão neutralizar os radicais livres, frutos do metabolismo celular. Então, como sabemos, os radicais livres possuem grande quantidade de energia e é necessário sistemas de controle e de eliminação desses radicais livres na célula, para evitar que essa alta energia cause danos nas estruturas celulares. Então, a quercetina é um flavonoide que vai ativar enzimas como a superóxido de dismutase, a catalase, e assim contribui para evitar o dano e promover o reparo do DNA. Então, a questão da homeostase, o equilíbrio, né, das energias dos íons, né, a energia redox, tanto em plantas como seres humanos, vai ser desempenhada por essas moléculas que estão sendo estudadas como senolíticos. Né? A pesquisa, inclusive com a inteligência artificial, para otimizar essa modelagem molecular, né, a estrutura e a função. Esse é o caminho das pesquisas. Então, aqui nesse slide, a gente tem algumas vias metabólicas intracelulares e intranucleares que a gente pode observar a quercetina agindo nos intermediários, nas enzimas, como a ciclooxigenase, né, a COX, e a lipoxigenase, a LOX, fosfolipases, reduzindo esses mediadores pró-inflamatórios, né, que são os produtos dessas enzimas, as prostaglandinas, e assim modulando essas vias inflamatórias. Né? Então a resposta inflamatória ela é necessária, ela faz parte da fisiologia, porém, quando ela está exacerbada com um estresse oxidativo, né, fruto de uma má alimentação ou de uma situação de estresse crônico, em que o indivíduo está sendo submetido a condições de pressão, de resposta imediata, muito fruto da vida moderna, né? Ou de agentes tóxicos como cigarro, álcool, drogas, né? Ou mesmo medicamentos que vão tratar outras doenças, porém sempre com seus efeitos adversos e efeitos colaterais, a quercetina e os senolíticos vão procurar modular essa resposta inflamatória. Então nós estamos observando aí nos slides que a quercetina vai agir em diversos tecidos, né? Tecido cardiovascular, no sistema imunológico, vai modular a flora intestinal, auxilia na fisiologia do organismo como um todo. Né? É importante, então, ter a ideia que os senolíticos eles vão atuar ao longo, durante o processo biológico, né? Durante o funcionamento normal do organismo. Eles visam, então, evitar o dano, tem uma função preventiva e uma função
protetiva dos sistemas fisiológicos do organismo, diminuindo os danos e controlando os possíveis efeitos de médio a longo prazo desses danos. A visão preventiva da saúde e você prevenir o aparecimento de doenças é a melhor filosofia dentro da saúde, porque você minimiza custos e otimiza a resposta do organismo. Dessa forma, na nossa exposição aqui, a ideia é trazer o assunto para um maior aprofundamento, para posteriores estudos, apresentar o assunto em uma forma de introdução e instigar novas pesquisas, né? A ação antioxidante, quelação de metais, aumento de resposta imunológica, aumento dos mecanismos de defesa e reparo do organismo, são os caminhos que vêm sendo estudados nas diversas terapias. As particularidades, né, das ações dos senolíticos ocorrem nas vias bioquímicas, as vias do metabolismo, bem como os seus efeitos colaterais. Toda terapia, toda medicação vai ter a sua indicação e a sua restrição. Por isso que é importante a especificidade do tratamento. São tratamentos que ainda carecem de pesquisa clínica, de mais dados científicos, porém já apresentam alguns resultados positivos. Por isso que vem chamando a atenção da comunidade científica. Então, vocês estão vendo aí os principais mecanismos de ação desses senolíticos, dessas moléculas, e como elas atuam em sistemas chaves para a saúde, né? Então, são neuromoduladores, vão agir na inflamação no sistema nervoso, vão agir inibindo vias enzimáticas que impedem e diminuem, dificultam o reparo, dificultam a reparação tecidual. E estudar essas vias e esses mecanismos é fundamental para uma melhor terapêutica e segurança dessas moléculas. À medida em que os dados e os estudos clínicos vão se somando, as indicações e as terapêuticas vão se consolidando e, dessa forma, mais produtos comerciais com mais segurança vão sendo colocados no mercado, dentro da farmacovigilância, observando sempre os comportamentos dessas moléculas na população e os seus resultados. Então, no caso, controle da inflamação através das vias bioquímicas e a ação antioxidante, na sinalização celular, são os principais campos de estudo dessas moléculas. Muito bem, então substâncias, né, como dasatinib, possui uma ação anticancerígena aprovada, né, uma molécula complexa, dá para observar na estrutura dela diversos heteroátomos, né, de nitrogênio, grupos sulfeto, cloreto, cetona
hidroxila, ou seja, anéis aromáticos e uma molécula complexa que vai agir também diminuindo a toxicidade e em um uso senolítico, diminuindo a toxicidade dos processos inflamatórios. Na pesquisa clínica, na pesquisa de medicamentos, uma estrutura ela pode ser rotulada, né, como um antineoplásico ou um anti-inflamatório, mas ela sempre vai ter diversos tipos de efeitos no organismo. Por isso que é importante estudar a molécula de uma forma ampla, porque às vezes o que parece ser um efeito colateral, né, um efeito adverso, pode se tornar um efeito desejado da molécula. O uso off-label de várias moléculas é um indício, né, de que as propriedades bioquímicas da estrutura elas não são amplas, né, e se deve observar os efeitos clínicos para um melhor aproveitamento e terapêutico. Então, nesse slide, a gente tem o mecanismo de ação detalhado da azatinib e perceber como as vias, a apoptose celular é um mecanismo importantíssimo para a saúde. Ele é estudado na patologia, né? Nós temos lá a metaplasia a celular, né? As alterações celulares, a apoptose, que é a morte programada, e as células normais, né? Então, existem sistemas que vão diminuir a função apoptótica e, com isso, contribuir para tecidos que promovem inflamação crônica, que podem promover futuras alterações mutagênicas, né? Células que vão ter deficiências bioquímicas, estruturais, genéticas, que não vão sofrer apoptose, podem levar a tumores, a crescimentos descontrolados. Por isso que promover uma apoptose dessas células é muito importante, preservando as células normais, né? Então aí a gente vê as vias bioquímicas, né, no fígado, que vão ser inibidas, as vias anti-apoptóticas, promovendo então uma renovação celular. Se fala muito também no jejum, né? O jejum prolongado de até 72 horas promoveria essa apoptose para uma renovação celular. Então aí, no enfoque dos mecanismos de ação dessas estruturas, dessas moléculas, temos aí a ação em múltiplos sítios, né, onde o medicamento senolítico vai interromper a divisão celular das células comprometidas, né, leucêmicas, por exemplo, e vai promover a resposta, né, da renovação celular e como já foi falado. É importante, então, os modelos científicos de estudo dessas estruturas bioquímicas, dessas vias bioquímicas. Muito bem, então aí temos as aplicações senolíticas. Como vocês já perceberam, as moléculas não têm uma aplicação única, né? E elas têm sinergia também. Então, quando podemos combinar a quercetina com outras moléculas, elas vão agir de forma sinérgica para os efeitos senolíticos. Então, uma
agindo como antioxidante, outra favorecendo a apoptose, outra bloqueando enzimas de tirosina quinase, por exemplo, e aí os tecidos vão se regenerar. Então, tecidos com metabolismo mais robusto, mais elevado, por exemplo, tecido muscular ou articulações, né? Você vai ter um efeito regenerativo nesses tecidos. O próprio sistema nervoso vai respondendo, né, fisiologicamente a uma melhora muscular. Então, como a gente tem uma integração sistema nervoso, sistema esquelético e muscular, quando você vai tendo uma melhora em um tecido, os outros também vão respondendo a essa melhora. Dessa forma, se deve encarar a terapêutica com senolíticos de forma global, né? De forma integralizada dentro de uma visão holística, né? Uma visão de conjunto, de indivíduo, buscando especificidade no tratamento com um resultado geral, né, do organismo. A fisetina é um outro flavonoide, está aí a estrutura dela, né, com as suas hidroxilas e seus anéis. Importante observar que os flavonoides têm essa ação antioxidante nessa classe, né, de moléculas. Também vão ter ação anti-inflamatória e ajudando, então, na prevenção do câncer. Então, a fisetina é encontrada em morangos, por exemplo, em maçãs, alimentação, por isso que a alimentação é tão importante para a saúde e o bem-estar, a preservação da homeostase, para fornecer todas essas moléculas e promover, então, um funcionamento adequado das vias metabólicas e do organismo. Então, ela também está sendo estudado como uma molécula que combate o envelhecimento, que combate esses processos de senilidade, de uma forma bem específica. Então, moléculas vão sendo, dentro da química farmacêutica, estruturas e moléculas são mais promissoras e outras vão sendo descartadas, frente às evidências, né? Então, a farmácia baseada em evidências é fundamental para direcionar as pesquisas e os efeitos no organismo de curto e a longo prazo. Muito bem, então aí temos a abordagem das mitocôndrias, né? Então, que são a usina da célula, né? As cristas mitocondriais, a matriz mitocondrial, aonde vai ocorrer todo o metabolismo, boa parte do metabolismo, a produção de ATP, e em uma visão, inclusive, física, né? De uma forma de pensar na termodinâmica do processo celular, a energia é vida, né? A gente bem sabe que nenhum organismo vivo consegue sobreviver sem a energia necessária para as suas funções fisiológicas. Por isso que preservar as mitocôndrias, o metabolismo mitocondrial, é muito estudado, né? Então nós temos lá moléculas, né, como a glutationa, o NAD, que são moléculas que trabalham os elétrons, né, porque a produção de energia depende desse fluxo eletrônico, né, dos elétrons, vai ser fundamental para essa visão de anti-envelhecimento. Então, você tendo as mitocôndrias com suas
substâncias, né, seus processos preservados e bem com um bom funcionamento, vai ser primordial para que você tenha um bom funcionamento celular no completo, certo? Então eu procurei colocar os mecanismos de ação dessas moléculas. Para nós farmacêuticos é fundamental entender como esse processo ocorre em nível bioquímico, para poder associar isso à condição do paciente, a, com outros medicamentos que o indivíduo faça uso, das outras terapêuticas, entender quais são os possíveis efeitos colaterais dessas terapêuticas e toxicidades, a dosagem, né, determinar a dosagem, tempo de utilização, todas essas particularidades da clínica, ela parte do mecanismo de ação, de como é o funcionamento e as vias metabólicas que vão estar envolvidas. Então temos aí um outro exemplo, né? O navitoclax, uma molécula anticancerígena, aprovada para o uso anticancerígeno, que vai apresentar também a ação em vias bioquímicas, em enzimas, a ação contra, favorecendo a apoptose e na mesma linha das outras moléculas, ela vem sendo estudada com essa ação senolítica, né? Como eu disse, muitas moléculas vão ser mais promissoras em função da sua toxicidade e do seu benefício, frente a outras moléculas que não apresentam a ação biológica esperada. Então, ela age favorecendo a apoptose, inibindo a ação anti-apoptótica e favorece o funcionamento mitocondrial. Veja então como diversos mecanismos bioquímicos vão ser modulados, vão ser regulados para favorecer um resultado biológico. Muitas vezes em sinergia com outras moléculas. Quando a gente estuda bioquímica, se observa a quantidade de vias metabólicas, de moléculas, de enzimas, é enorme. Por isso que os modelos científicos de estudo dessas enzimas, a biologia molecular, ela, em função do seu desenvolvimento, da tecnologia de PCR, de primers, de enzimas de restrição, agora a tecnologia CRISPR, contribui para os resultados dos estudos dessas moléculas. E é importante notar também que linhas de pesquisa também vão se consolidando. À medida que os resultados positivos vão aparecendo, os cientistas vão consolidando as terapêuticas. Aí temos a estrutura molecular, que é bem complexa, com vários anéis, com um tamanho molecular grande, com ramificações, e as vias ao lado da figura das vias que ela inibe e as vias que ela favorece para o resultado terapêutico desejado. Muito bem, então dentro das terapias anti-envelhecimento mais promissores, nós vamos ver diversas abordagens, né? Então nós vimos algumas moléculas que vão agir em nível bioquímico, alterando então a homeostasia para favorecer a renovação celular, a proteção e a renovação celular. Agora, essa é uma outra técnica, uma outra
metodologia para buscar a renovação e a preservação dos tecidos, que é a reprogramação celular, terapia celular, né? Aonde nós vamos ter uma abordagem epigenética, né? É a visão do ambiente e interagindo com a herança genética, né? Interagindo com a nossa bagagem genética. E a manipulação então dos tecidos vai ocorrer de forma a você favorecer novos tecidos desde o início. Então, quando a gente tem uma visão de aumentar a apoptose, né? Ou seja, que as células com defeito, as células envelhecidas, morram e sejam substituídas por um tecido saudável, rejuvenescido, né? Novo. Então a reprogramação celular vai agir nessa outra ponta, né, da filosofia de rejuvenescimento, favorecendo então novos tecidos. Então nós podemos, né, de uma forma inicial e simplificada, pensar na renovação parcial e total do tecido. Quando, por exemplo, é necessário, dentro de uma doença, renovar todo o tecido, né? O tecido antigo ele ser descartado, eliminado e promover uma renovação tecidual completa, ou parcialmente, onde você tem um tecido que necessita de pequenas renovações, porque ele já possui uma taxa de renovação e já é um tecido novo que está em constantemente reparo e troca. Então, diversas doenças vêm sendo abordadas com essa visão, principalmente doenças degenerativas, que de certa forma são encaradas como uma aceleração do processo de envelhecimento, né? Doenças como Alzheimer e doenças degenerativas, né? Que o indivíduo vai perdendo as suas capacidades e as suas funções decorrente de uma lesão do tecido correspondente, e em função dessa patologia, nessa quebra do funcionamento homeostático, a renovação desse tecido corresponderia ao tratamento e à melhora da função, né? Então, agir nos telômeros, né, que a gente sabe que eles vão sendo encurtados à medida que a célula vai envelhecendo, em função das diversas divisões celulares que ocorrem com o tempo. A recomposição desses telômeros seria um dos fatores de rejuvenescimento. Então aí temos algumas doenças que são tratadas nessa visão, né? Anemia falciforme, distrofia muscular, a, a amaurose congênita, né? Ou seja, diversas doenças degenerativas que vão ser tratadas com a ideia de recomposição dos tecidos e rejuvenescimento mediante a, a recomposição da fisiologia anterior, né, da fisiologia normal do tecido. Bom, estamos chegando no final. Aqui nós vamos chamar a atenção para que essas pesquisas
ainda são muito recentes, né? Um campo muito novo. É, os resultados estão aparecendo e, por isso, novos investimentos e novas classes de medicamentos e novas terapêuticas vão se desenvolvendo. Por isso que eu acho interessante chamar a atenção principalmente para os jovens farmacêuticos, procurar pesquisar, estudar, se interessar mais por essas linhas de tratamentos, porque de certa forma elas vão aparecer durante a sua vida profissional. E, como a gente observa, a tecnologia e os avanços científicos estão cada vez mais acelerados, por isso que essas inovações não deverão demorar muito. A integração científica e a corrida por novos produtos, novas terapêuticas, impulsiona os investimentos das grandes indústrias. E aí estão envolvidos bilhões de dólares e de institutos de pesquisa. Dessa forma, é importante ter um conhecimento e acompanhar bem de perto o desenvolvimento dessa área. Aqui os principais senolíticos, né, os principais mecanismos de ação, um resumo, uma uma revisão do que a gente viu, uma recapitalização, né? E a partir desses tópicos vocês podem se aprofundar no YouTube, tem diversos vídeos, na inteligência artificial você consegue diversas fontes, papers, artigos, depoimentos, ou seja, é um assunto extenso. A medicina regenerativa, ela está começando, né, e promete muitas novidades, né? Então, continuar a sua pesquisa a partir dessa pequena exposição é muito importante. Então, essas considerações finais, as doenças crônicas, elas de certa forma aparecem com a idade, né? Problemas de pressão, hipertensão, problemas de diabetes, metabólicos, resistência insulínica, problemas de arteriosclerose. Essas doenças crônicas degenerativas também vão ser impactadas, né, por esses tratamentos preventivos. E como vivemos em um mundo econômico, as alterações de saúde refletem na economia. Então, por exemplo, nós temos o uso de GLP-1, né, de moduladores do apetite, para diminuindo então a ingestão de substâncias de alimentos calóricos, né, com uma diminuição então dos fast food. Então, diversas redes de fast food já sentiram o impacto da diminuição da procura por alimentos, né, como sanduíches, batatas, refrigerantes, etc. Essa correlação entre obesidade, alimentação, economia e saúde é também importante. Nós farmacêuticos temos essa visão econômica, né, farmacoeconômica, do impacto das terapias e dos medicamentos na sociedade. Então, diversas aplicações clínicas vão surgir, novas terapêuticas, novas indicações, novas terapias, diversas oportunidades de trabalho para o farmacêutico, de pesquisa, de estudo, né, de pós-graduação, surgem nesse campo. Então,
é um campo, como eu disse, muito inicial, né? Está iniciando, apesar de rapidamente se obter resultados. E dentro da ciência, junto com a inteligência artificial, a gente espera cada vez mais aplicabilidade clínica. E isso é excelente para aumento da expectativa de vida, para a qualidade de vida, e o barateamento dessas terapias, né? Então, o que começa com grandes milionários, bilionários, investindo para prolongar, né, a vida deles, né, para melhorar a ação esportiva, né? Então, Cristiano Ronaldo, tem Larry Page, diversos ah, indivíduos com recursos econômicos que vão conseguir cobrir esses tratamentos, essas pesquisas, são a ponta do desenvolvimento. E que depois isso vai se popularizando, vai baixando o custo e vai chegando então para o resto da população. Então é um mercado de muito futuro, né, de muito investimento, onde vai com certeza ser necessário profissionais qualificados, que conheçam muito a bioquímica, que tenham muito conhecimento em farmacologia, patologia, para poder contribuir com essa revolução e com o desenvolvimento humano integrado dentro dessas revoluções tecnológicas. Então, à medida que se avança a inteligência artificial, a automação, a robótica, toda esse avanço tecnológico, o ser humano tem que estar inserido e preparado para essas transformações, não de forma aflita, ansiosa, mas sim de uma forma positiva, em que ele vai colher biologicamente esses resultados. Certo? Então, eu sou o professor Fábio Tartucci Filho. Gostaria de agradecer ao nosso Conselho Regional de Farmácia, a presidente doutora Arlândia, a minha querida doutora Vânia, muito feliz pela oportunidade, parabenizar os colegas farmacêuticos pelo Dia do Farmacêutico, dia 20 de janeiro, e dizer que estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas ou entrar em contato. É um prazer contribuir e participar. Muita gratidão, obrigado e até a próxima.